Olá, Sheila, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para participar desse quadro aí, perguntando a você coisas relacionadas ao universo feminino e dança de salão. Vou fazer uma pergunta do Cristóvão, professor de dança. Eu percebo que hoje em dia a gente tem uma busca por uma igualdade dentro da aula de dança, né? Para que as meninas tenham aí uma atenção semelhante, uma importância semelhante dentro do processo do ensino-aprendizado, para que a gente chegue no futuro sem ficar buscando essa igualdade de direitos ou igualdade de espaço ou reconhecimento que a gente hoje em dia percebe que as meninas buscam, tá? Como professor de dança, como é que eu posso fazer para que hoje eu tenha uma aula diferente, para que no futuro eu não precise mais ter esse tipo de atitude da menina, que isso seja naturalmente, né, conquistado e concebido através do tempo que a pessoa faz aula, tá? É uma pergunta muito complexa, eu acho, mas me diz aí a principal atitude de um professor de dança para deixar essa aula mais igualitária, digamos assim, tá bom? Muito obrigado pelo convite novamente, um beijo e eu fico no aguardo da resposta, hein? Tchau, tchau. Oi, Cristóvão, tudo bem? Meu eterno professor, meu amigo, muito obrigada pela tua participação. Você sabe que eu tenho recebido algumas mensagens de colegas nossos profissionais, tanto homens quanto mulheres, me dizendo que estão acompanhando essa série de perguntas e respostas. E eu acredito que é super legal a gente conversar com eles também. Eu sinto que praticantes e alunos vão colher também frutos dessa nossa reflexão aqui juntos. Eu sinto que a gente está passando por um momento de transição muito importante no ensino da dança de salão e ainda é muito novo tudo isso, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência e calma para fazer isso de uma forma gostosa para todo mundo, né? Nós temos que repensar um pouquinho aí as nossas práticas, os nossos métodos. Quando eu falo nós, eu incluo eu e você também nessa jogada, porque a gente também está sempre discutindo isso, né? Porque durante muito tempo o homem foi o foco principal da aula de dança de salão, né? Todos os direcionamentos, as responsabilidades eram dadas aos homens. Isso fazia sentido numa época onde os homens recebiam todas as responsabilidades mesmo, eram os provedores principais, mas hoje isso não faz mais sentido, né? Nós temos nas nossas aulas e nos nossos bailes, nas nossas práticas, mulheres que fazem tudo por elas mesmas, a maioria sustenta suas famílias, então hoje a gente tem que ter um discurso diferente quando fala com as mulheres em sala de aula, né? Elas são sim tão responsáveis, tão provedoras, tão decididas quanto os homens que estão naquele ambiente. E na verdade o mais legal é que a gente conseguisse fazer um discurso que não privilegiasse totalmente gênero, sabe? Que a gente não escolhesse isso, porque a gente tem ali dentro de sala de aula muitas e muitas realidades hoje em dia. Então é legal que a gente começasse a refletir sobre isso. Eu não acho que a gente tem que sair mudando tudo que a gente faz desesperadamente, até porque dentro dessa mesma sala a gente tem sim alunos que ainda mantêm um pensamento um pouco mais rígido, mais tradicional, e alunos que já entenderam que essas reflexões estão acontecendo no mundo. Então, se a gente conseguir fazendo isso em doses homeopáticas, com muita gentileza, eu acho que isso é o mais fundamental, muito carinho, muito afeto, a gente vai conquistando e até vai entendendo como aquele grupo que eu estou inserido funciona e quais são as questões que a gente precisa discutir ali, né? Agora, você me perguntou assim, o que de principal a gente podia refletir e tentar mudar. Eu acredito que é a responsabilidade igual e os direitos iguais para os dois, né? Então, por exemplo, antes a gente falava assim, cavaleiro, pegue seu par, cavaleiro, escuta a música, cavaleiro, presta atenção nisso. Talvez se a gente mudar isso, né, para, gente, vamos todo mundo prestar atenção na música, homens e mulheres na sala, prestem atenção no seu movimento. Se eu conseguir dar tarefas para os dois lados, com os mesmos pesos e medidas, eu acho que isso fica muito legal. Porque aí eu não crio mulheres dependentes de um par para dançar, que não se percebem, e troco isso por mulheres que têm autonomia, que sabem o que estão fazendo, que entendem o seu movimento, independente se estão ou não sendo conduzidas pelo cavalheiro.
E eu crio homens que são mais atentos, mais sensíveis, mais entendedores do que está acontecendo ao entorno dele, não tão preocupados com uma figura, né? E que divide com ela esse jogo de parceria. Eu tenho muito falado sobre isso. A gente tem uma parceria de dança ali. Durante aqueles 3 minutos de música ou de treino, se a gente pensar que parceria é assim, se der tudo certo, fomos nós dois, e se der tudo errado, também fomos nós dois, a gente começa a ter algo mais conectado, mais verdadeiro. E aí todo mundo se responsabiliza para que essa dança seja muito prazerosa e todo mundo colhe os frutos desse prazer todo que a gente vai gerar naqueles 3 minutos. E aí é muito legal, né? Eu acredito também que quando a gente identifica com as meninas quais são as dificuldades delas, quais são os pontos em que elas se sentem menos privilegiadas na aula, eu consigo levantar essas questões com mais frequência. Então é legal, talvez, chamar as alunas, conversar com as suas alunas e entender quais são tuas reais dificuldades. O que você sente quando você vai para o salão dançar e você não consegue executar alguma coisa, ou quais são suas preocupações. E aí eu consigo depois transformar essas dúvidas, esses questionamentos das minhas meninas em exercícios. Foi isso que eu fiz ao longo desse tempo todo que eu trabalho com mulheres. Eu fiquei ouvindo muito todas as dores delas. Claro que também são as mesmas que as minhas, né? Mas aí isso fica de dica para os professores homens. E aí entender que eu posso criar exercícios e educativos em sala de aula que privilegiem essas questões femininas também. Eu sinto, Cristóvão, que se a gente trabalhar com muito amor pelo que a gente faz e se a gente exercitar com mais frequência a empatia, que eu acho que é uma coisa que está faltando no mundo, né? Se coloca no lugar do outro com mais frequência, cria esse hábito dentro de sala de aula, sabe? Entre os pares, se coloca no lugar do outro, entende o que o outro está sentindo, presta atenção na outra pessoa, presta atenção em você mesmo, a gente consegue construir um ambiente mais saudável. E aí um ambiente que aceita todas as possibilidades e começa a reeducar, principalmente quem já dança, né? Porque eu sempre falo isso. O aluno que está chegando, a gente consegue fazer uma transformação de pensamento porque ele está limpo de informações, ainda não está influenciado pelo meio da dança de salão. Mas e os alunos que já estão, né? Esses é que eu acredito que a gente tem aqui, e com muita cautela e muita delicadeza, reorganizando esse pensamento, trazendo para eles reflexões do dia a dia, fazendo isso com muita naturalidade. A gente não precisa criar um monstro, e principalmente com gentileza. Eu continuo achando que através do amor a gente consegue construir mudanças mais significativas do que impondo as coisas para as pessoas, ok? Espero ter colaborado, conta comigo sempre, muito obrigada por tudo e continua acompanhando aí essa série de perguntas e respostas. Um beijo!